Olá pessoal, me chamo Edislânia, sou psicopedagoga aqui do município, trabalho na Secretaria da Educação, mas também realizo trabalho intersetorial com outras secretarias e gostaria de agradecer o convite da supervisora do Criança Feliz, Edilene, para poder estar falando com vocês hoje sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Essa semana estamos na segunda semana do bebê, que é uma iniciativa do selo Unicef, uma metodologia que é muito bem vista aqui no município, é adotada pelo município. O desenvolvimento infantil é uma das temáticas muito importantes para que sejam discutidas, É uma nova forma de ver a criança e as habilidades que ela precisa desenvolver em cada faixa etária. A exemplo da criança de 0 a 3 meses, que está ainda em fase de descobrir o seu corpo, de descobrir, desenvolvendo a audição, desenvolvendo a visão, que ainda não está desenvolvida por completo. Então, assim, o desenvolvimento infantil ele é um marco. Tratamos do desenvolvimento infantil durante a primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos, e uma etapa também muito importante é a primeiríssima infância, que vai do 0 aos 3 anos, onde a criança está com o seu desenvolvimento potencialmente mais elevado. Muitas sinapses cerebrais, o cérebro ele está em constante desenvolvimento e a estimulação precoce, a estimulação por parte da família nesta fase é muito importante. Para que a criança ela se desenvolva de forma efetiva, a família ela tem que fazer parte deste processo. O brincar, ele tem duas dimensões. Ele não é apenas o brincar livre, no qual a criança está ali com os seus colegas se divertindo, seja em casa ou na rua, mas também o brincar intencional, que tem uma conotação mais pedagógica, mais psicopedagógica, que pode ser desenvolvido na escola ou em ações, que é quando eu quero que a criança aprenda alguma coisa por meio dos jogos. Porque os jogos em si, eles ensinam regras, ensinam socialização, por meio deles as crianças podem se expressar. E é até mais fácil para ela se expressar por meio de um desenho, por meio de um jogo, que é uma forma lúdica. Então, para ela é essencial que faça parte do seu cotidiano esses aspectos, esse uso dos jogos, para que facilite o seu desenvolvimento. A estimulação precoce nada mais é do que estimular a criança a desenvolver algo que é esperado para a sua faixa etária. O que eu posso esperar de uma criança de 1 ano, que ela esteja começando a engatear, dar os primeiros passos. Então, como é que eu posso contribuir para que essa criança faça isso? Algumas medidas a gente pode fazer em casa, a gente não precisa pensar em algo muito elaborado para poder brincar com essa criança. As crianças que estão começando a caminhar, a gente pode usar uma fralda ao redor do bracinho para que não machuque e também não quebre, segurar atrás e permitir que essa criança ande, colocar um brinquedo mais à frente para que ela queira pegar aquele brinquedo. Essa é uma forma de estimular esse desenvolvimento. Assim serve também para as crianças que estão começando a engatear. Eu posso colocar o brinquedo um pouco mais à frente e pedir para que essa criança pegue. Eita, vai Maria, pega o brinquedinho que tu gosta. Então assim, eu vou estar estimulando aquela criança a fazer algo, a ir atrás de algo que ela gosta e vou estar contribuindo para o desenvolvimento dela. E isso, a família tem a maior parte nisso, a maior participação é dela, porque ela está com a criança constantemente. Para os pais que trabalham o dia todo, não tem tanto tempo com a criança, é sim importante que seja reservado um tempo para poder brincar, até porque é necessário o vínculo, o fortalecimento desse vínculo entre a família e a criança, entre o cuidador e a criança. Faz parte do seu processo de desenvolvimento e a criança que ela se sente amada, se sente cuidada, se sente protegida, ela leva isso que foi passado para ela durante os 6 primeiros anos de vida para a sua vida inteira. É muito importante isso. Então, aqui a gente tem alguns brinquedos que podem ser utilizados
Aqui eu peguei alguns que são usados pelas meninas do programa Criança Feliz, que é uma iniciativa que é desenvolvida aqui dentro do município. É um programa de renome internacional, já ganhou inclusive prêmios fora do Brasil e é muito incentivado porque é um dos maiores do mundo que tratam da primeira infância, que tratam do desenvolvimento infantil. Porque até então a gente não tinha nada voltado para essa faixa etária. Então nós temos aqui, ó, de encaixe, que tem, aqui você pode estimular para que a criança ela aprenda, que ela use a linguagem dizendo o que é este desenho, para que ela possa encaixar dentro da estrutura de suporte. Outra forma também de desenvolver a linguagem é através de livros e revistas, qualquer outro material ilustrativo que você tem em casa, porque aqui, olha, temos a lua, as estrelas, por mais que a criança ela não saiba ler ainda, mas você pode pedir que ela mostre onde é que está a lua, onde é que está o cachorrinho. Então, tudo isso são formas de estar estimulando o desenvolvimento dessa criança. O uso de carrinhos, de jogos de encaixe, como esse que tem aqui, ó. São duas peças coloridas, você pode estar ensinando as cores. Esse daqui é o azul, pega o azul para mim, pega o roxo. Nunca dando a resposta pronta à criança também, porque ela precisa entender que ela que tem que descobrir. O movimento de pinça também, que é algo que deve ser trabalhado na criança, principalmente para aquelas que estão próximo de ir à escola, facilita muito, porque ao fazer isso daqui, a criança vai estar aprendendo a pegar de forma correta no lápis. E é o que é muito importante, ela trabalha a coordenação motora grossa, que envolve o corpo inteiro, como correr, andar, jogar, chutar uma bola, e a coordenação motora fina, que é esse movimento de pinça, onde ela aprende a escrever, ela aprende a pintar, a riscar. Então, tudo isso é muito importante. E como vocês podem ver, são feitos com pregadores, que são coisas que todo mundo tem em casa e que não é algo que é muito elaborado. Às vezes a gente entende o brinquedo como o brinquedo caro, o brinquedo que às vezes a família se preocupa tanto, eu não tenho como comprar, mas às vezes a criança ela quer algo que está ali, que está disponível. Como exemplo disso, vocês podem ver que as crianças adoram mexer nos armários, pegar as panelas, as bacias. Por quê? Porque não é o brinquedo em si, não é o preço do brinquedo que para ela tem importância, é se tem alguém da família junto, se tem ali um barulho, se ele consegue manusear, até o pegar para a criança é uma forma de trabalhar sua coordenação. Então são aspectos muito simples, são coisas simples que vocês podem fazer que ajudam muito. Outro exemplo é esse aqui é um brinquedo comprado, mas que também pode ser feito em casa, com rolos de papel toalha, com outros objetos e serve para que a criança coloque. Você pode pedir para que ela coloque só as vermelhas, só as brancas. Outra coisa que a gente também não tem aqui como exemplo, mas que pode ser feito, é o boliche, pegar garrafas PET e uma bola e pedir que a criança jogue. Então, assim, são coisas muito simples. A gente tem que desmistificar essa ideia de que o brinquedo tem que ser o brinquedo comprado. A família mesmo ela pode customizar. Tem uma brincadeira que as crianças adoram muito, que é o do se esconda. Você pega uma fraldinha, coloca no seu rosto ou no rosto dela, baixa e faz show. E para a criança é algo sensacional. Porque como as crianças pequenas, elas têm memória de curto prazo pouco desenvolvida, naquele momento em que você sai da visão dela e você retorna, é como se você tivesse sumido. E ela ri, ela se expressa, porque para ela aquilo ali é algo fantástico. Então, assim, o brincar a partir de coisas tão pequenas, ele facilita, ele contribui tanto para o desenvolvimento da criança naquela faixa etária, e como também para os anos posteriores, na educação. Uma criança que ela é estimulada na idade correta, ela tende a se desenvolver melhor na escola. Ela tende a ser um aluno mais motivado, mais atento. Enquanto psicopedagogo, ele acaba atendendo muitos casos de crianças com dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque elas não foram estimuladas na idade correta.
E aqui no município vocês têm a oportunidade de ter o programa Criança Feliz, que tem as visitadoras que vão à casa com hora marcada, que desenvolve as atividades junto com a família, e é uma forma de contribuir para que vocês possam estar atentos ao desenvolvimento das crianças de vocês, que vocês possam entender o quanto que é importante o brincar, o tirar um tempo do dia para poder estar com essas crianças, para que elas possam ter em vocês também um ponto seguro, um ponto de apoio. E o vínculo, ele é essencial. O vínculo para a criança e para a família, ele é um fator determinante, porque a criança ela se sente amada, não se sente abandonada. Vocês podem até tirar a exemplo da criança que vai para a creche. Ela vai para a creche, que você deixa ela lá e você vai embora, ela começa a chorar, porque ela acha que você está deixando ela lá. Então, se você chega e você diz, olha, eu estou te deixando aqui, mas tal hora eu venho buscar. Por mais que você não tenha noção, que ela não tenha noção nenhuma de tempo ainda, mas ela sabe que em um momento você vai voltar e vai pegar. Então, por isso que o vínculo é tão importante. O vínculo dentro do programa Criança Feliz, ele é uma das bases, juntamente com a intersetorialidade, que deve ser desenvolvida. Por quê? Porque auxilia o trabalho em rede, para que essa criança ela seja amparada em todos os seus aspectos, que seja desenvolvido o seu aspecto motor, cognitivo, o emocional, principalmente em tempos como esse que a gente está vivendo. É muito importante que a criança ela expresse como ela está se sentindo, que ela não se preocupe em sentir medo, que sentir medo é normal, que às vezes ela pode se sentir frustrada, mas que isso faz parte. Então a família deve estar cada vez mais presente no dia a dia desta criança. São orientações simples, breves, mas que eu espero que contribua muito para o dia a dia de vocês, que vocês coloquem as dicas em prática, que caso tiverem alguma dúvida e vocês quiserem colocar como perguntas, fiquem à vontade, procurem as meninas, mas foquem no desenvolvimento dos seus filhos, porque é uma fase muito boa e que passa muito rápido. Então, só agradecer mais uma vez o convite, dizer que é um prazer estar com vocês e até a próxima oportunidade.